gente volta a falar sobre economia, porque o desemprego cai a 6,1% no trimestre terminado em novembro e segue no menor patamar da história, segundo o IBGE. Pelo segundo mês seguido, o país atingiu o percentual mais baixo de desocupados de toda a série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora de Economia do INSPER, professora Juliana Inhas. Ô, professora, muito obrigada por acordar num sabadão a essa hora para conversar conosco aqui na Band News FM e trazer luz aqui para os nossos ouvintes da Band News. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Débora. É um prazer Bom estar com dia. vocês aqui. Bom dia a todos que nos escutam também nesse horário e nos assistem, né? Professora, vamos falar sobre essa notícia que mais cedo eu disse super positiva. De fato o que é que isso representa para esse ano de 2024, né? Lembrando que a gente está falando ali no trimestre terminado ainda em novembro. A gente ainda tem o mês de dezembro e aí tem toda a contratação sazonal, né? Nessa época de contratações do comércio, enfim, para fim de ano. Mas o que é que esse número representa até agora? Qual é a análise que a gente pode fazer friamente, tentando tirar, né, essa coisa positiva aí da notícia do menor índice de desemprego? Carla, realmente é um número positivo. Aliás, acho que a gente se surpreende que a gente não esperava, né? Que a economia tivesse esse desempenho dessa forma em 2024. A gente sabia que vinha aí ainda um resquício, um tanto ali dos pacotes fiscais, né? Os impulsos fiscais que foram feitos ali no começo de 2023, um pouco também em 2024. Então a gente não esperava, talvez esse super desempenho uma economia que realmente está aquecida. Acho que o grande ponto dessa notícia, né, de que a gente tem um desemprego baixo, é que esse desemprego baixo não parece ser sustentável por muito tempo, né? A gente está vendo aí que existe uma possibilidade muito grande de desaceleração da economia agora em 25, né? A gente viu aí ao longo de 2024 uma tentativa do governo de conseguir aí ajustes fiscais que foram tentativas bem frustradas, né? A gente não conseguiu fazer o ajuste fiscal do jeito que precisaria. A gente demorou bastante, inclusive, para conseguir aí passar a reforma tributária, para começar a pensar numa redução de gastos, né? Ela só vem agora nesse último semestre. Então, acho que a gente tem aí para 2025 uma herança meio complicada de se lidar, que é o fato de que o governo, que é quem tem impulsionado muito a economia nesses 2 anos, ele vai ter que frear. Se ele quiser realmente colocar as coisas minimamente nos eixos, ele vai ter que frear ali um tanto dos seus gastos, ele vai ter que aumentar mais tributos, e aí no final das contas o que vai acontecer é que a população vai acabar consumindo menos, vai ter menos dinheiro disponível para participar dessa economia, para demandar, consumir. Isso deve desaquecer bem a economia e esse desaquecimento da economia também leva a um desemprego num outro patamar. A gente não está falando, claro, de um nível, de um salto muito elevado, porque a gente sabe que o desemprego, a não ser em momentos de grandes choques, que ele dá grandes saltos, caso contrário, ele vai progredindo, ele vai indo aos poucos, mas o que a gente espera é que para o final do ano que vem a situação não seja de um desemprego tão baixo quanto esse. A gente está falando aí de um desemprego potencialmente maior aí, talvez em 7%, 7,5%, numa tendência aí de elevação ao longo do tempo, mas novamente, isso se a gente tiver efeitos de realmente uma economia que vai ter ali seus freios, né? Governo gastando menos, tributação maior, e isso, claro, depende muito do comprometimento do governo com essa agenda fiscal, que não foi um comprometimento muito grande até agora. Pois é, quando a gente fala em queda do desemprego, é claro, a gente comemora esses dados, mas estamos falando ainda de mais de 6,5 milhões de pessoas que estão sem emprego aqui no Brasil. É o menor contingente? É. Mas, de repente, quem está nos ouvindo agora no fim do ano fala: Poxa vida, fui mandado embora, não consigo me recolocar no mercado. Quais serão as perspectivas para o ano que vem? Estou mandando currículo. O que a gente pode trazer de informação
Em relação a essa mão de obra também, porque por outro lado, estava até lendo uma reportagem que dizia o seguinte: o desemprego baixo deixa o trabalhador mais exigente e tem empresários se desdobrando para contratar. Claro que tem uma série de questões aí. A gente está falando de qualificação de mão de obra, a gente está falando de pessoas que muitas vezes não se sujeitam mais a devidas cargas horárias. Estamos em meio a uma discussão sobre escala de jornada de trabalho 6 por 1, por exemplo. Queria ouvir a sua avaliação, professora, em relação a toda essa questão, claro, da economia, mas eu vou puxar também para um lado comportamental mesmo, de quem procura emprego e de quem está procurando alguém para contratar. Nesse momento, Débora, realmente esse cenário ele está persistindo, né? A gente tem escutado muito empregador mencionando que tem que pagar salários mais altos. Isso é uma característica muito compreensível do momento em que a gente vive, né? Você tem poucas pessoas, apesar da gente estar falando aí de 6 milhões de pessoas ainda desempregadas, a gente está falando aí de um contingente, a gente não pode esquecer, de pessoas que também que estão ali nesses 6 milhões, que muito provavelmente não estão aceitando alguns trabalhos, justamente porque com o mercado aquecido elas querem salários maiores e o mercado ainda não está pagando isso, né? Muitas vezes por conta de uma qualificação baixa, né? A gente até inclusive tecnicamente dá nome, né, a esse desemprego aí, a gente chama ele de desemprego natural, né? É aquele desemprego onde quem aceita o salário que o mercado paga está empregado, quem muitas vezes não aceita esse salário acaba ficando fora do mercado e tem um tanto de reação voluntária em ficar muitas vezes fora desse mercado. Os números indicam que a gente já está perto dessa tal taxa de desemprego, onde as pessoas estariam mais fora voluntariamente do que involuntariamente. Acho que o ponto aqui é a gente perceber que com esse mercado de trabalho muito aquecido, naturalmente o poder de barganha desse trabalhador aumenta, né? Então, eu olho para esse mercado e falo, especialmente se eu tenho qualificação, as características que esse mercado gosta, eu ganho possibilidades melhores de escolha. Então, eu vou querer pressionar salários maiores, isso é um movimento muito natural. Então, o que acontece muitas vezes é que vai ficar difícil realmente para o empregador conseguir aquela mão de obra que ele quer, porque, especialmente, se for uma mão de obra mais rara dentro desse mercado, mais qualificada, mais desejada, provavelmente todo mundo está querendo. Então, esse trabalhador, ele ganha aí um grande poder para conseguir negociar salários maiores, e isso sobe o preço dele dentro do mercado. Para quem tem baixa qualificação, esse movimento não necessariamente ele é uma verdade, porque o que vai acontecer é que talvez sim, exista também uma competição por esse trabalhador de menor qualificação, mas ele está mais abundante dentro da economia, né? Então, ele pode ter um poder, mas é um poder mais restrito. O fato é que todo mundo aí dentro dessa economia hoje, na média, consegue aí negociações maiores, né? E, aliás, nesse ponto é importante a gente lembrar que uma das preocupações para 2025 é justamente isso. A gente está vendo as pessoas se recolocarem no mercado, ou aquelas que já estão no mercado, pressionando por salários maiores. Isso também leva a uma perspectiva de que a gente pode ter uma pressão inflacionária maior para o ano que vem, né? Então, acho que quando a gente coloca dentro desse cenário, realmente a gente tem um mercado de trabalho mais aquecido, que gera essa competição maior e que faz, sim, com que esses trabalhadores forcem salários um pouco maiores. É uma realidade que não deve persistir, provavelmente, durante muito tempo, né? Especialmente porque, aí, só fazendo uma última colocação, a gente está falando de um brasileiro que, na média, tem uma qualificação baixa, né? Então, a gente continua tendo essas pressões por aumentos salariais e esse mercado aquecido, mas para um brasileiro que, no geral, tem um potencial produtivo menor, né? Então, essa receita ela acaba não fechando, né? Tem uma hora que esse trabalhador pode estar ganhando mais do que aquilo que ele está produzindo, e é nesse momento que provavelmente o mercado começa a inverter, e aí os salários não sobem mais dessa forma, e aí a gente começa a reverter a trajetória de crescimento do emprego para uma trajetória de aumento aí da desocupação dentro da economia.
Vou aproveitar que a Débora puxou esse tema comportamental e que a gente está com uma professora de economia, repetindo aqui a professora de economia do INSPER, professora Juliana Inhas. Para puxar o tema, que ganhou impulso nas redes sociais, segundo reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, e traz um levantamento do Datafolha, que foi feito entre 12 e 13 de dezembro, professora, falando sobre aquela PEC do fim da escala 6x1. A Débora citou isso aqui também. E aí o Datafolha traz o seguinte número: 64% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1, enquanto que 33% se dizem contra a mudança, 3% não sabem responder. Né? Repetindo, foram pessoas entrevistadas nos dias 12 e 13 de dezembro. O Datafolha perguntou se a carga de trabalho, em que o limite máximo para quem tem carteira assinada é de 44 horas semanais e 6 dias por semana, deveria ser reduzida. E aí, professora, a gente tem, né, 64% dos brasileiros que, em geral, trabalham nesse sistema, dizendo não é muito, deve ser reduzido. Por outro lado, a gente tem muitos empresários, né, em geral também, que dizem que seria insustentável essa redução e seria impossível de ser adotado esse modelo no Brasil. Então, pergunto para a senhora, professora, senhora, você, tão jovem, né, não sei se incomoda de ser chamada de senhora, mas enfim, essa discussão ela é mais conceitual, ela de fato é prática, seria possível adotar uma escala com menos horas de trabalho por semana no Brasil? Carla, acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: o trabalhador ele ganha pela jornada que ele faz, né? Então, a gente está falando aí de eu acho que é muito mais conceitual do que prático, né? O mercado ele oferece várias oportunidades, é claro. Quando a gente aceita uma jornada de trabalho 6x1, a gente está levando em consideração que você vai ter que trabalhar provavelmente aos sábados, né? Você vai ter que trabalhar num dia, talvez nem todos os sábados, mas alguns sábados você vai trabalhar em dias que talvez a sua família esteja em casa. Mas quando você vai aceitar uma proposta de trabalho, você olha justamente qual é o custo dela e qual é o benefício. O benefício é o salário. Ninguém vai aceitar, a não ser num momento de desemprego extremo, não é novamente o nosso caso, ninguém vai aceitar uma proposta de trabalho que acha que tem mais custo do que benefício. Acho que isso é um fato e desse momento dentro da economia brasileira é muito evidente. Então, as pessoas acabam aceitando essa jornada porque veem que vale a pena. Quando a gente pensa na redução dessa jornada, eu acho que as pessoas elas criam uma ideia um pouco, acho que romântica, de que a redução da jornada acontece tirando um dia de trabalho, mantendo todo o resto. Não vai funcionar assim. Né? Os empregadores, eles pagam o seu salário de acordo com aquilo que você entrega. Se você for trabalhar menos horas, é muito natural que em algum momento, e talvez de imediato, esses empregadores queiram fazer ajustes inclusive nessa compensação do trabalho. Então, acho que as pessoas, elas ficaram um pouco emotivas demais dentro de uma possibilidade de manutenção de de salário trabalhando menos. Para o brasileiro, isso seria talvez ruim, porque você encurtaria a renda. Para o empregador, também talvez seria ruim. Provavelmente o que os empresários estão enxergando é que se eu diminuo o número de horas que um trabalhador trabalha, ainda que eu diminua o salário, eu vou ter que contratar outro trabalhador que no final das contas vai me trazer muito mais encargos e vai pesar muito mais as contas. Então, isso levaria também, primeiro, a um desestímulo à produção, porque se fica muito caro para quem não consegue garantir aumentos de preço, repasses de preço para o produto final, fica inviável a contratação. E ainda que você consiga fazer esses repasses, muito provavelmente os preços seriam pressionados. Então, acho que no final das contas, a gente está primeiro falando de uma questão que ainda vai ficar nesse campo aí das ideias um bom tempo, não é fácil de desenrolar isso, né? Especialmente porque a gente não é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a seguir uma jornada 6x1, pelo contrário, os contratos de trabalho são bem flexíveis, então as pessoas podem negociar esses contratos diretamente, e ainda que a gente uma hora consiga, por algum motivo, vetar esse tipo de modelo de trabalho, de modelo de contratação,
as pessoas vão ter que se adaptar também a um novo formato aí, provavelmente, de remuneração. Eu, particularmente, acho isso muito pouco produtivo, né? Essa discussão toda muito pouco produtiva, né? Acho que as pessoas têm liberdade dentro da economia para fazer seus contratos de trabalho, os empregadores também têm liberdade para sentar junto com esses trabalhadores e negociar. A gente sabe, claro, que o trabalhador, no geral, tem ali um poder menor dentro dessa negociação, é para isso que existem aí as entidades de classe, para evitar alguns contratos abusivos, mas no final das contas, acho que se as partes concordam que é bom para elas, acho que o contrato deve seguir e a gente aqui está, talvez no Brasil, gastando muito tempo para tentar arrumar um outro arranjo que, no final das contas, vai trazer muito pouco ganho para a economia de fato. A gente agradece demais a participação aqui na Band News FM. Conversamos com a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Obrigada pela gentileza de falar com os nossos ouvintes, professora. Até uma próxima. Até, pessoal. Foi um prazer, um ótimo sábado e um ótimo começo de ano para todos. Boa virada de ano, professora. Até mais. Obrigada.